Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Eduardo de Matemática e hoje a nossa aula vai ser sobre equação do segundo grau, tá? Só que agora um pouco mais diferente, né? A gente vai determinar o valor das incógnitas quando elas aparecem na equação do segundo grau. Nossa, professor, é difícil. Difícil não, é facílimo. Então a gente vai adotar o mesmo conceito, vai resolver o delta, vai verificar se esse discriminante delta ele é positivo, negativo ou se ele é igual a zero, tá? Mas isso a própria questão vai dar pra gente. Lembrando, a gente precisa saber da análise do discriminante da aula anterior. Se o delta for maior do que zero, ele tem duas respostas distintas. Se o delta for igual a zero, ele terá duas raízes iguais, duas respostas iguais. E se o delta for menor do que zero, ele é negativo. Não existe solução nos reais. Tudo bem? Então vamos lá. Calculando os valores das incógnitas, calculando os valores desconhecidos quando eles aparecem na equação do segundo grau. Então, olha o primeiro exemplo comigo. Ó. Determinar o valor de m. Então o m vai ser a minha incógnita, esse m que eu quero saber. Na equação x ao quadrado menos 4x mais 3m igual a zero. Olha onde está o m aqui, ó. É ele que eu quero descobrir, tá? Sabendo que ela tem duas raízes reais distintas. Se ela tem duas respostas distintas, o delta é maior do que zero. Tudo bem? Depois que a gente calcular o delta, a gente vai colocar ele maior do que zero. E é só resolver, tá? Então vamos lá. Determinando o valor dos coeficientes. O valor do A é 1, que é o que está com x ao quadrado. Então o A é 1. O valor do B é o que está só com x. O que está com x? Menos 4. Então B é menos 4. E o valor do C é o termo independente, no caso o 3m, tá? Mas professor, o m não é incógnita? Sim, mas eu só diferencio os coeficientes pelo x. Se não tem x, ele todo é termo independente, tá bom? Então vamos lá, delta, resolvendo delta. Delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta, o b é menos 4, se é negativo eu vou colocar entre parênteses, tá? Então menos 4 elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do A. O valor do A é 1, e vezes o valor do C, que é 3m. Continuando, delta é igual, sempre que o expoente for par, e o número estiver entre parênteses, o resultado é positivo. Lembrem-se, expoente par, o número está dentro do parênteses, ele fica positivo. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3m, 12m. Opa, paramos aqui porque eu não posso resolver. Mas professor, 16 menos 12 não é 4? Não. Porque aqui não está só 12, aqui está 12m e eu não posso misturar números com letras, certo? Agora a gente vai descobrir o valor desse m, então preste atenção comigo aqui, ó. Para descobrir o valor do m, eu já sei que ele tem duas raízes diferentes. Se ele tem duas raízes diferentes, o delta é maior do que zero, não é isso? Então eu vou pegar isso aqui, ó, 16 menos 12m tem que ser maior do que zero. Ok, gente? E agora a gente descobre o valor do m. Inequaçãozinha, né? Inequação que tem um símbolo de maior que, letras de um lado, números do outro. Então, ó, menos 12m é maior, tá mais 16, eu passo para lá, vira menos 16. Professor, o m está negativo, pode? Não. Eu vou multiplicar toda a equaçãozinha por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto todos os sinais. Não é isso? Era menos 12m, passa a ser 12m.
Era maior que, passa a ser menor que. E era menos 16, passa a ser mais 16. Observe que eu troquei, eu inverti todos os sinais, tá? 12 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, m é menor do que 16 dividido por 12. Tudo bem aqui, gente? Então, ó, m é menor do que 16 e 12, dá para a gente simplificar, não dá? Dá, porque eles são pares, dá para dividir por 2. Ou melhor ainda, ó, os dois estão na tabuada do 4, não estão? São múltiplos de 4. Então vamos dividir direto por 4. Dividido de cima por 4 e o de baixo também por 4. 16 dividido por 4 dá 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Acabou a nossa equaçãozinha. O nosso objetivo era descobrir o valor do m. O que me dá a entender nessa equação aqui? Que o m é qualquer valor menor do que 4 terços, tá? Qualquer valor aqui menor do que 4 terços, a equação é uma equação do segundo grau. E se for igual ou maior do que 4 terços? Aí não tem solução, porque ela não vai apresentar duas respostas diferentes. Para que ela dê duas respostas diferentes, o valor do m tem que ser qualquer número menor do que 4 terços. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vamos lá, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama lá nos comentários, tira comigo na sala, tá bom? Lá no site mesmo, no YouTube, ou mesmo nas nossas aulas. Olha o segundo caso aqui, ó. Determine o valor de K. Então agora eu quero determinar o valor do K, certo? Para que a equação 4x ao quadrado mais kx, olha o K aqui, ó, é ele que eu quero descobrir, mais 200 seja igual a zero, né? Na verdade, porque a equação do segundo grau tem que igualar a zero. Só que ele tem que ter o quê? Duas raízes iguais. Se as raízes são iguais, o delta é igual a zero. Tudo bem? Então, depois que a gente resolver o delta, a gente vai igualá-lo a zero, tá? Determinando os coeficientes. O valor do A é o que está com x ao quadrado. O que está com x ao quadrado aqui, ó? 4. O valor do B. B é o que está com x. Nesse caso aqui, é o K, tá? E o valor do C é o termo independente. Nesse caso, o 200. Certo? Então, vamos jogar agora na fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta. O b, quanto que é o b? K. E o k ao quadrado, tá? Então, k ao quadrado menos 4 vezes o valor do a. O a é quanto? 4. Vezes o valor do c, que é quanto? 200. Maravilha, não é isso? Então vamos lá. Delta é igual a k ao quadrado menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Então 32 e acrescenta os dois zeros, não é isso? Para facilitar. Quando o número está multiplicado por uma sequência de zeros, só multiplicar os números e acrescentar os zeros. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 já 32 e acrescenta os dois zeros. Ok, maravilha, paramos aqui, tá? K ao quadrado menos 200. O que a gente vai fazer agora? Vai analisar a questão. Ele quer quando as raízes são iguais. Se as raízes elas são iguais, eu vou pegar esse valor e igualar a zero, não é isso? Delta igual a zero, não é isso, pessoal? Então vamos lá, sempre que as raízes forem iguais, o delta é igual a zero. Então vamos lá, k ao quadrado menos 3.200, tudo isso igual a zero. Por que igualei a zero, professor? Porque é uma equação também, mas não necessariamente. Eu igualei a zero porque as raízes são iguais. Então, pela análise do discriminante, sempre que o delta for igual a zero, as raízes são iguais, tá? As duas respostas são iguais. Quando eu falo de raízes,
raízes são soluções, são respostas, tá? Então, ó, letras de um lado, números do outro. K ao quadrado é igual, tá? Menos 3.200, passa para lá, vira mais 3.200. Ok? Expoente 2 são duas respostas, uma positiva e uma negativa. E o contrário da potenciação, radiciação. Tudo bem? Contrário de potência, raiz. Contrário de raiz, potência. Então, contrário da potenciação, radiciação. Então, K é igual a duas respostas, uma positiva e uma negativa, a raiz quadrada de 3.200. Mas, professor, não tem raiz de 3.200. Não tem raiz exata, mas tem raiz fatorada. Então, a gente vai ter que fatorar isso aqui. Então, ó, 3.200 a gente vai fatorar para ver quanto que dá isso aqui. Tudo bem? Então, vamos fatorar aqui comigo, gente. Ó, vem cá. 3.200 terminou em zero, dá para dividir por 2, porque zero é par. Sempre que o número for par, dá para dividir por 2. Um número dividido por 2 é a metade. Então, a metade de 3.200, 1.600. Ainda terminou em zero, dá para dividir por 2. A metade de 1.600, 800. Ainda terminou em zero, dá para dividir por 2. A metade de 800, 400. Ainda terminou em zero, dá para dividir por 2. 400 dividido por 2 é a metade, que é 200. Ainda terminou em zero, dá para dividir por 2. A metade de 200, 100. Terminou em zero, dá para dividir por 2. A metade de 100, 50. Terminou em zero, dá para dividir por 2. A metade de 50, 25. E agora, professor, não dá mais para a gente dividir por 2. Por quê? Porque 25 não é par. 25 dá para dividir por 5, que dá 5, e 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Tudo bem aqui, pessoal? Fatoramos o número 3.200. Agora a gente vai ver quanto que dá isso. Como eu quero a raiz quadrada, eu vou colocar tudo dentro da raiz quadrada. Quadrada, quando não vem número, é 2. Então, eu vou pegar de 2 em 2 números. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes, o 2 está sozinho, deixa sozinho, vezes 5 ao quadrado. Certo? É assim que a gente vai descobrir o valor dessa raiz. Agora, olha comigo, gente. 2, tudo que tiver com expoente 2, eu vou eliminar, eu vou cortar esse expoente, tá? E se eu corto, a base dele sai da raiz, certo? Dei o expoente, saí da raiz. Dei o expoente, me isolei da raiz. Então, ó, dei o expoente, dei o expoente, dei o expoente, dei o expoente. Então, todos esses números que eu dei o expoente, sai da raiz. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E o 2 que não deu expoente continua dentro da raiz. Tudo bem, gente? Certo? Então, nós temos aqui, ó, 40 raiz quadrada de 2. É exatamente o número 3.200 fatorado. Então, o valor do K é mais ou menos 40 raiz quadrada de 2. Ou seja, para que o delta, para que essa equação tenha duas raízes iguais, ou seja, dois valores iguais, dois resultados iguais, o valor do K tem que ser mais ou menos 40 raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer coisa me chama nos comentários. Espero que vocês tenham entendido. Descobrimos todos os valores das incógnitas, que é o assunto dessa nossa aula de hoje, tá? Estamos aí, qualquer coisa me procura, professor Eduardo, José Eduardo de Matemática, tá? Matemática, não complica,
descomplica. É isso aí, gente. Tchau, tchau.